É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ronald e eu vou dar continuidade ao nosso curso, né, o Filho de Kami, a construção da autoimagem japonesa nos séculos 20 e 21. O meu módulo é o módulo 3 e essa será a segunda parte. Então, eu espero que vocês já tenham assistido a primeira parte, que foi mais introdutória, principalmente questão de contexto histórico e alguns conceitos que serão bastante importantes para a gente fazer a análise que vai se a seguir. Bem, como eu já tinha falado na parte um do módulo, o que a gente vai olhar é um mangá da Hiro Murakawa chamado Fullmetal Alchemist, né, de 2001 a 2010, e tendo 27 volumes. E a história de Fullmetal Alchemist, né, eu vou passar um pouco por ela, ao mesmo tempo que eu vou falar sobre questões relacionadas ao mercado e ao globalismo que tem a ver com o Fullmetal. Obviamente, todos esses conceitos eu quero que remeter a aulas anteriores, a aula anterior que a gente teve. E, bom, falando um pouco sobre o enredo de Fullmetal, né, nós temos que se passa em um mundo fictício em que a alquimia ela funciona meio que como uma ciência muito semelhante à que nós tínhamos no começo do século XX, século XIX. E se passa a trama num país ficcional chamado Amestris, que é um país ditatorial, fascista, né, que é um estado centralizado na figura de um personagem chamado Führer, que King Bradley, e também é um estado expansionista. Mas antes de a gente se aprofundar um pouco mais no estado de Fullmetal Alchemist, em sua trama, etc., eu quero falar sobre um outro ator muito importante, além da autora que é Hiro Murakawa, mas a sua editora, que é a Square Enix. Bem, a Square Enix é uma empresa, uma editora, né, que fabrica jogos, mas também produz mangás, animes, etc. E ela é uma empresa que a gente pode dizer que está no sistema de globalização. Porque, como diz, né, o Renato Ortiz, essa empresa, né, eu vou ler aqui, na empresa global, as fronteiras entre o companheirismo e o país, entre o eles e o nós, estão sendo erodidas rapidamente. Em seu lugar, estamos testemunhando a criação de uma forma de capitalismo mais puro, praticado globalmente pelos administradores, os quais são mais frios e racionais nas decisões, abandonando as filiações com os povos dos lugares. Hoje, as decisões corporativas são ditadas pela competição global e não pela lealdade nacional. E aqui eu quero destacar como que a Square Enix é fruto, resultado do fim do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto as empresas que nós temos no começo do século XX até os anos 40, eram empresas no Japão, no caso, nacionalistas, né? O culto à identidade japonesa nesse período era extremamente forte. Com a vinda com o fim, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, vão surgindo essas novas empresas que são totalmente vinculadas a um mercado global, associado, é claro, ao capitalismo tardio, que a gente comentou na aula 1, e também com um mercado mais amplo. O Fullmetal Alchemist, então, ele entra nesse contexto de produtos já voltados também, não só para o público japonês, mas também para o público mundial. Tanto que Fullmetal Alchemist é uma obra que é muito popular aqui no Ocidente, porque é uma obra muito ocidentalizada, né? Como alguns autores já pesquisaram sobre essa obra e viram como que ela já faz referências. Como, por exemplo, eu já acabei citando o uso da palavra Führer para se referir ao ditador da trama, né? Então você percebe que essa obra, junto com várias outras que vão surgindo, nós temos, eu já tinha estado na aula um Cavaleiro dos Zodíacos, essa interação daí eu vou dizer o outro conceito que eu usei na aula, mundializado, né? Essa cultura global que vai criando essa nova identidade do Japão neste século XX, né, pós-Segunda Guerra, mas se mantém até hoje. Outra coisa que é fundamental de a gente entender na Square Enix é que ela é uma empresa muito voltada para os seus produtos e o lucro maximizado. Então, de novo, citando uma outra autora falando sobre como é a lógica dessa empresa, eu vou ler aqui. Koji Taguchi, produtor da empresa, no caso a Square Enix, afirmou em 2009 que nenhum anime produzido pela Square Enix havia feito a empresa perder dinheiro nos últimos 8 anos. Essa declaração foi feita como parte do Japan International Contents,
onde Taguchi também revelou que uma série como Fullmetal Alchemist, transmitida no horário nobre de televisão durante um ano, costuma ter um orçamento de cerca de 5,6 milhões de dólares. Ele acrescentou que para que um anime deste calibre seja considerado lucrativo, deve ter efeitos de aumentar as vendas do mangá em pelo menos 3,3 milhões de cópias. Observe que a Square Enix é uma das empresas que mais é conhecida no mercado lá no japonês, que consegue obter lucros. E aí isso reflete muito em Fullmetal Alchemist. Para começar, é um mangá de muito sucesso, verdade, mas ele tem algumas particularidades que muito provavelmente se deve a ser da editora Square Enix, como, por exemplo, ter duas versões de anime. Isso é algo pouco comum, mas existe em 2001, enquanto o mangá ainda estava sendo lançado, ou seja, sem final, surgiu uma versão do anime que acabou de anime de Fullmetal Alchemist que acabou ultrapassando a história do mangá e acabou tendo uma história mais autoral, se desvinculando da criação da Hiro Murakawa. Porém, depois, quando o mangá estava prestes a ter terminado em 2010, surgiu um novo anime, quer dizer, chamado de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que teve o objetivo de ser mais fiel ao mangá. Essa característica de ter duas produções de anime relacionadas a Fullmetal Alchemist é justamente esse viés de obtenção de lucro ao máximo. Isso mantém, digamos, até hoje. Recentemente, já há alguns meses atrás, saiu a notícia de que Fullmetal Alchemist seria relançado, só que em formato de webtoon. Webtoon seriam esses mangás mais vinculados a celulares, etc. É muito comum pelos manhwas, que são mangás coreanos, mas recentemente está vindo novas levas e Fullmetal Alchemist está sendo relançado. Além, é claro, que nós temos jogos, nós temos audiobooks, nós temos filmes, séries. Fullmetal Alchemist é um produto que está totalmente vinculado a, como eu disse, ao capitalismo tardio do Japão. Além disso, é claro, relacionado a essa nova identidade, que eu irei me aprofundar um pouco mais nos próximos tópicos. E bem, como eu tinha dito na começo da aula sobre a Mestres, agora eu vou me aprofundar um pouco mais nessa nação e na trama de Fullmetal Alchemist. Bom, a história de Fullmetal Alchemist acompanha dois irmãos, os irmãos Eric, o Edward Eric e o Alphonse Eric, que são dois jovens alquimistas que acabam fazendo um tabu da alquimia, que seria a transmutação humana. O que seria a transmutação humana? Seria tentar trazer uma pessoa de volta à vida. Mas, no caso dos dois, acaba dando errado e Edward acaba perdendo seu corpo e seu braço e também sua perna, enquanto seu irmão acaba perdendo seu corpo todo, né, o Alphonse. Juntos, os dois acabam querendo buscar a Pedra Filosofal, que seria um elixir, um produto que acabaria tirando o efeito do que eles chamam de troca equivalente. A troca equivalente, para vocês terem uma ideia, seria equivalente à lei de Lavoisier, que nós temos aqui na vida real, de que, tipo, para você ter alguma coisa, algum produto, você precisa dar algo em troca de mesmo valor. Então, em Fullmetal Alchemist, esses dois personagens, para conseguir a Pedra Filosofal, acaba entrando no Exército de Amestres. O que é o Exército de Amestres e o que ele representa em Fullmetal Alchemist? Bom, Amestres é o país onde os dois protagonistas nascem, só que é um país que, na trama, ele é muito recente. Ele acabou se tornando uma nação imperialista a partir da cidade central e se expandindo para vários outros territórios, né? Então, no próximo slide, eu vou mostrar o mapa de Amestres e vocês vão entender exatamente quais são as áreas que ele foi adquirido, o central foi adquirido, né? E bem, outra coisa que eu falei na aula anterior, né, que foi de fundamental compreensão, foi a globalização e a hibridização cultural, porque, como eu disse na aula anterior, né, a Mestres é um país totalmente referência a países do Ocidente. A autora, a Hiroma Nakawa, disse em entrevistas umas vezes que ela pensava na Inglaterra vitoriana. E você consegue ver, a partir da história, que realmente tem muitos paralelos que a gente pode pensar que são as histórias steampunk. O que são as histórias steampunk? São narrativas que
que se passa num passado, geralmente na era vitoriana, né, da Inglaterra, em que tem tecnologias avançadas, só que como se fossem feitas naquela época. Então, vocês podem reparar, né, eu coloquei a figura aqui do Edward, seu braço, ele é um braço mecânico, né, então bem steampunk, só que diferente de ter um braço steampunk bem podemos dizer cyberpunk, talvez, assim, né? Bem de uma forma estilizada, mais modernista. No caso de Edward, seu braço tem uma vibe mais retrô, né? Bem vinculado ao steampunk. E aí é muito interessante trabalhar com essa questão do steampunk, pelo fato de que o steampunk no Japão ele se comporta de uma forma diferente em relação ao steampunk feito nos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos, eu vou acabar me aprofundando um pouco mais para não falar da cidade, mas enquanto nos Estados Unidos o steampunk ele é muito mais vinculado à ideia do inventor ser dono da, da sua construção, né? Essa ideia idealista do gênio solitário que consegue construir as coisas, contra um novo mercado moderno que empresas roubam o trabalho dos outros. O steampunk nos Estados Unidos, as tramas geralmente são associadas a isso. No Japão, o steampunk já é muito mais vinculado a uma idealização de períodos mais simples. Inclusive, em Fullmetal Alchemist, nós temos essa tendência em outros de o steampunk ser mais vinculado a uma idealização do passado. Além de Amestris, que, como eu disse, é uma metáfora para o Ocidente, nós temos um outro país que é colocado na trama, que também tem importância na narrativa, que é Xing, a partir de 3 personagens, que são claramente referências à China. E aqui a gente pode ver um fator muito interessante em Fullmetal Alchemist, porque nós temos os 2 polos centrais de interação que o Japão teve desde o período Edo, mas até o período moderno, que são os seus 2 polos de referência, que era a China e o Ocidente, que a partir desse contato que o Japão teve, ele foi criando sua identidade. E Fullmetal Alchemist é justamente o resultado de interações que vão tendo durante vários anos. Sim, e como eu tinha dito na aula anterior, a Hiro Arakawa, ela é da região de Hokkaido, e isso também é outro fator que acaba interferindo na obra. E bom, como eu estava dizendo, em Xing é uma referência à China, mas não só a isso, né? E todo o imaginário que o Japão vai criando, tanto do Ocidente quanto da China, acaba se refletindo em Fullmetal Alchemist. Então, a é uma cidade, é um país extremamente industrializado. A cidade central, que é o polo de tudo que acontece na trama, principalmente da trama, é totalmente tecnológico, essa ideia de progresso constante, etc. E quando o Xing é visto de uma forma mais tradicional, assim como a China era vista, né? E bom, como eu tinha dito, né, eu ia mostrar um mapa de Amestris e aqui eu vou falar um pouco da política que aconteceu na trama. Isso tudo que eu vou falar ocorre antes da trama principal, ou seja, antes de Edward e o Alphonse perderem seus corpos. Como vocês podem ver aqui, né, nós temos a cidade central, que está aqui nessa área verde, e a partir de uma centralização do Estado, né, a partir da figura de King Bradley, a Mestres acaba tendo um grande incentivo na pesquisa e na obtenção de alquimistas federais, que são, basicamente, seria equivalente hoje em dia de cientistas voltados para questões bélicas, né? E a partir da obtenção desse incentivo dessa ciência militarizada que a Mestres vai tendo, né, a cidade central, ela vai fazer uma campanha de expansão territorial para aumentar a sua área de influência. Então, aqui nós podemos ver países, né, que vão perdendo seus territórios e áreas que vão sendo adquiridas por amestres durante séculos. Daí, falando um pouco mais sobre a trama, né, no fim, toda essa obtenção de
novos territórios não é algo por acaso. No caso, na trama principal, nós temos o antagonista da obra, que se chama, que é um homúnculo, que é um humano criado artificialmente, que tem como objetivo, a partir dessa obtenção de territórios, que foi de forma totalmente violenta, ou seja, a partir de genocídios, cada área de um genocídio, ele pretende, o antagonista, que é conhecido na obra como pai, ele pretende fazer um grande sacrifício, né? E aqui sacrifício a gente pode entender tanto no sentido científico quanto alquímico mesmo, para que ele pudesse adquirir o que neste mundo eles conhecem como verdade. E que seria um outro conceito que a gente poderia associar muito à ideia de verdade que nós temos no período é, pré-socrático, né? Enfim. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, né, em relação a todo esse expansão, a região que vocês estão vendo aqui no mapa, depois da central, foi obtida a partir de genocídios de populações inteiras. E todo esse processo foi um expansionismo vinculado à ideia de progresso, da ideia de que eles estavam ajudando essas populações. E aqui, né, agora remetendo às aulas que as minhas colegas tiveram e também aos comentários que eu tinha feito na aula anterior, nós conseguimos fazer vários paralelos, tanto do a própria Inglaterra, como a autora se inspirou, mas também os Estados Unidos e a história do próprio Japão. E aqui a gente consegue ver a influência que a região da autora teve na, na história da trama, né? E como que isso acabou influenciando na criação da cidade de Amestris. E outra coisa que eu quero destacar aqui deste mapa, e eu peguei neste formato de propósito, é um outro questão que aparece aqui, que são as ferrovias. E aqui as ferrovias eu quero entender de duas maneiras. Primeiro, as ferrovias, elas são um símbolo da modernidade, da era vitoriana, né? Então, nós temos várias histórias, como, por exemplo, da Agatha Christie, que se passa em um trem, essa ideia do progresso a partir das ferrovias é algo claro que nós temos no período do século XIX e século XX, né? Em Fullmetal, o trem se torna um objeto fundamental da trama, já que é a partir deste meio de transporte que os protagonistas vão para várias regiões de América, né? Como eu disse, regiões que foram conquistadas a partir dessas guerras. E aqui, né, citando de novo Ortiz, eu diria que o princípio da circulação é um elemento estruturante da modernidade emergente. Durante o antigo regime, espaço e tempo estavam confinados a lugares seguros, conferindo estabilidade à ordem estamental. Os limites separaram as classes sociais, a cidade do campo, a cultura erudita da cultura popular, impedindo o movimento de um lado para o outro. A modernidade rompe este equilíbrio. Sua mobilidade impulsiona a circulação das mercadorias, dos objetos, das pessoas. Então, nós vemos na trama de Fullmetal Alchemist justamente os protagonistas, mas também não só eles, mas os produtos que cada região de Amestris tem sendo transportado a partir do trem. Mas como eu disse, eu quero ir um pouco mais além, porque quando a gente olha Fullmetal a partir da modernidade, da pós-modernidade, nós vemos que é um produto que também está além dessa circulação, ou seja, além do trem. Fullmetal Alchemist como produto, ele consegue se expandir de uma maneira extraordinariamente mais rápida. E, então, hoje em dia, nós conseguimos ter acesso aos produtos criados pela Hiro Murakawa de forma, às vezes, em questão de dias, talvez horas até, em que ela autora, mas não só ela, né? Nós temos um caso recente, Vinland Saga, que teve sua conclusão no mês passado, e apenas uns 2 dias nós já estava sendo disponibilizado o mangá em inglês para o mundo todo ler, enquanto no passado demoraria meses, talvez anos, para as pessoas terem acesso. Então você percebe que a mobilidade recentemente que nós temos agora, ela está muito mais além, e o produto Fullmetal Alchemist, ele está associado a essa nova interação
nós temos no mercado. Bem, como eu disse, a Mestres é um país que ele vai se avançando por os territórios, massacrando as populações e colocando a cidade central como jugo a partir da mão de ferro de King Bradley, o Führer. Mas, na trama, nós temos um caso muito importante para o desenvolvimento dos personagens, não só dos protagonistas, mas também dos antagonistas e também de coadjuvantes, que é o massacre de Ishval. Bom, como eu havia dito, a Mestres eles vão obtendo os territórios, e entre os territórios que a Mestres obtém é justamente Ishval, que a partir de alguns protestos acaba querendo se desvincular de Amestris. E aqui nós temos umas questões interessantes. Na aula anterior, eu tinha falado sobre como a Hiromana Kawa tinha pensado é, com o povo Ainu, né? Então, os estivalianos seriam equivalentes ao povo Ainu. E aqui eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão, porque é justamente essa identidade antiga que o Japão tem se resultando neste produto. Porque acontece? Como eu havia dito na aula anterior, né, o Japão, ele e as minhas colegas também tinham dito, o Japão tinha esse viés de progresso constante e assimilação do povo Ainu para a cidadania japonesa estava vinculada a essa vontade de progresso. E a Mestres, a cidade central de Amestres, é justamente um paralelo, claro, a ideia de progresso, essa ideia de estatização e de criação de um país não que fosse mais civilizado, entre aspas. E, bom, Ishval é uma região, e os ishvalianos são um povo bastante religioso, né? Eles acreditam no deus Ishval, e eles não praticavam a alquimia militarista de Amestris. Esses conflitos que nós temos entre Amestris e Ishval acaba gerando que defendia a alquimia, a ideia de um cientifismo, a gente poderia dizer assim, embora a gente esteja usando a palavra alquimia, a pensar, na verdade, em positivista, e enquanto nós temos o povo de Chival que lutava para obter sua liberdade. Aqui daí eu coloquei do lado, né, para a gente ver uma página do mangá, justamente a entrada do exército em Ishival. Mas aqui, enquanto nessa página que nós temos, ainda não existe essa ideia de massacre, porque os alquimistas federais ainda não tinham entrado na história. Mas aí que é muito interessante da obra é que, como a Mestres é um estado que foi se expandindo constantemente e obtendo territórios de outros países, nós temos que Ishval acabou tendo apoio de muitos outros países, principalmente Drachma e Airugo, são países ficcionais de Fullmetal Alchemist, que acabam ajudando os Ishvalianos e acabam prolongando mais a guerra do que o exército amestriano queria. A partir disso, o exército ele coloca a lei de número 3066, que assinala que os militares, que são alquimistas federais, deveriam ir para o campo de batalha. E aqui começa o massacre, o extermínio da população estivaliana, porque os alquimistas são praticamente armas de guerra, cada um com uma capacidade destrutiva absurda, e consegue acabar em poucos dias, exterminando quase toda a população de chevalianos a partir de suas armas, né, que são feitas a partir da alquimia. Outro caráter que é de fundamental importância de Ishval, mas também do Zainu, e obviamente do todo o contexto do século XIX, século XX, é o contexto racial dos personagens. Então, por exemplo, o pessoal de Amestres são todos representados, pelo menos a sua maioria, como pessoas brancas, né, que
os soldados, principalmente, né? Enquanto o povo westfaliano é colocado com uma pele mais morena e seus olhos avermelhados, representando a sua diferença étnica. Então, nós conseguimos ver que o povo da Central, eles representam justamente uma branquitude, e aqui eu quero colocar a branquitude como uma identidade, né, uma identidade branca, que a autora faz essa crítica, e essa vontade de dominação do outro, né? Além disso, nós temos também os próprios paralelos que nós podemos fazer com a história do próprio Japão relacionado aos genocídios que foram cometidos, como, por exemplo, a questão na Coreia, que a gente foi comentado, né, pela minha Coreia, mas também nós temos o estupro de Nanquim, que é muito conhecido, que é a invasão do Japão à China, né, a guerra que o Japão faz com a China e ao extermínio de em torno de 200 a 300 mil pessoas, né? E existe toda essa ideia de massacre da região e de Nanquim, e isso acaba sendo refletindo, né, nessa obra. Mas mais do que isso, nós podemos observar que como essa obra ela surge no começo do século XXI, ela perpassa Fullmetal Alchemist, a autora comenta que ela pensou na população Ainu, já que ela cresceu na região de Hokkaido, né? Mas em um momento da obra, ela fala sobre se ela teria pensado sobre a participação do exército japonês, tanto na Coreia quanto na China. E, ao mesmo tempo, ela reflete um pouco muito do que foi esse negacionismo que o Japão teve no pós-guerra, muito em conjunto com os Estados Unidos em relação aos crimes que aconteceram em outros estados. Além disso, um outro fator que a gente deve levar em consideração é que Fullmetal Alchemist acaba fazendo muitas referências à cultura japonesa como uma forma de educar do que o Ocidente teria feito de errado. Então, quando eu digo que a Mestres é o Ocidente ocidentalizado, não, o Ocidente progressista, esse Ocidente racista, é uma crítica de fato ao Ocidente. E essa pontuação que a autora faz é justamente fazendo uma moral que os japoneses têm, essa crítica daí nós temos desde o século XIX, a partir né, dessa ideia de que o Ocidente seria muito mecanicista, muito desvinculado das tradições, enquanto o Japão poderia trazer essa união de dois mundos, né, e criar algo novo. E essa ideia de criar algo novo foi o que gerou essa identidade antiga do Japão, ou seja, a identidade a nova identidade, que é uma identidade pacifista, que acaba fazendo um apagamento histórico dessa identidade antiga, que é refletida na trama de Fullmetal Alchemist, né? Então nós vemos como a Mestres é uma crítica ao Ocidente, e essa crítica está muito vinculada a todo um histórico que o Japão tem de crítica ao Ocidente. E bem, outro ponto que a gente deve levar em consideração em relação a Ichiban é o como que essa história é uma história de resistência, né? Então a autora ela coloca que os amestrianos eles infelizmente perdem, né, a região de Ichiban, mas eles sempre acabam resistindo. Na trama nós temos inicialmente um personagem que seria um anti-herói, que seria o pai, né? E a partir disso eles acabam, isso é uma questão muito interessante no final da trama, né? Tanto o irmão do Scar, que acabou morrendo na Guerra de Chival, quanto outros personagens acabam descobrindo o plano do exército, que era fazer toda a população de Amés ser sacrificada no ritual que eu havia comentado anteriormente, e eles acabam fazendo um contra-ritual a partir dos ensinamentos de Shinji. De novo, quero colocar aqui como que é uma crítica ao esse Ocidente, como resposta, quem criou
foi um subalterno, né? Um personagem que pros amestrianos seria ninguém, que é o irmão do Scar, que acaba criando um novo tipo de alquimia, que seria uma mistura da alquimia de Amestris e com a alquimia de Xing, que se chama Handenshu na trama, né? E essa junção dessas duas, né, a tradição e a modernidade, acaba impedindo os planos do antagonista. E, bom, no final da história, então, nós temos que a Mestres, o antagonista, na verdade, né, ele acaba sendo derrotado, né? E aqui existe toda uma questão relacionada a sacrifício e a pedra filosofal. A pedra filosofal na trama ela é obtida a partir de sacrifícios humanos. E existe todo um debate acadêmico em relação à pedra filosofal de Fullmetal Alchemist como uma metáfora uma metáfora vinculada a uma vertente mais marxista, que vê na pedra filosofal uma ideia de roubo de trabalho do próximo, mas são outros conceitos que daria um outro curso, né? Mas então eu vou deixar um pouco de lado, mas ainda assim vale mencionar como que a pedra filosofal ela é constantemente trazida como essa ideia de sacrifício da população, e aí a gente pode remeter à unidade 731, né, que nós temos do Japão, que fazia experimentos humanos. Nós temos também o caso da Alemanha nazista, né, que também fazia experimentos, e a pedra filosofal é justamente resultado de experimentos relacionados aos sacrifícios humanos, e esses experimentos acontecem em Chival, por exemplo, e acontece com toda a população de Amestris no final da trama, e nós conseguimos ver paralelos entre essa ideia de descartar corpos, né? Então os estivalianos nem são vistos como seres humanos, né? Eles são descartados facilmente pelo exército amestriano, e o tempo todo na trama os protagonistas que desejavam a pedra filosofal se sentem totalmente maus, né, se sentem péssimos em relação a usar essa pedra filosofal, sabendo que são fruto de sacrifícios humanos, que não são considerados pessoas. Inclusive o antagonista da obra, ele considerava a pedra filosofal, que era feita por sacrifícios humanos, apenas como um produto, enquanto os outros personagens da história consideram que aquelas pedras são pessoas ainda, né? Então existe todo esse contexto. Mas enfim, como eu disse, no final da obra, o antagonista é derrotado, e nós temos a reconstrução de Ishval, a partir da união entre o Scar, né, e outros Ishvalianos remanescentes conseguiram escapar deste massacre. E aí é muito interessante como que essa reconstrução é colocada em Amestris. Primeiro, que é muito, é muito interessante ver como que a reconstrução de Ishbal é colocado na trama, porque a gente pode fazer vários paralelos com a reconstrução do próprio Japão, né, e essa tentativa de reconstrução, de recomeço. Mas temos também um outro fator que acaba sendo deixado um pouco de lado na trama, e a gente tem que correr um pouco atrás, que é o seguinte: como eu disse, quem perpetrou um massacre em Enxerval foram os alquimistas federais, aos quais muitos na trama fizeram parte. Por exemplo, o protagonista, no protagonista não, um dos coadjuvantes da obra, né, chama Rob Mustang, que cometeu, sim, fez parte do genocídio da trama. E na obra é colocado ele como um personagem que ajuda os protagonistas, e existe toda essa questão de ele aceitar ou não o seu passado. E no final da trama, o que nós temos é o Roy Mustang, junto com outros personagens, não sendo punidos, mas trazendo essa ideia de que no futuro eles seriam. Claro que a gente não sabendo se isso aconteceria ou não, já que a história chegou ao seu fim. Isso entra muito em paralelo com a própria história do Japão pós Segunda Guerra Mundial, né, em que vários relacionados a cometeram crimes de guerra, inclusive um fator muito importante, o príncipe, um fator muito importante, que era o príncipe irmão do imperador, foi uma das figuras que foi responsável, por exemplo, do massacre de Nanquim, ele não ter sido condenado. Então nós temos vários paralelos entre a história
de Fullmetal Alchemist com a história do próprio Japão, né? Enfim, outro fator que a gente deve levar em consideração é o como que o Japão, então, né, vai criando essa nova identidade a partir da presença norte-americana e desse contato com o outro, no caso, o Ocidente e a China, né? Esses dois países são que dá essa relação e essa defesa, inclusive, né? Como eu disse, de pacifismo, assim, é encontrado em Fullmetal, com os protagonistas, né? Eles representam o ideal máximo da obra, sendo totalmente contra o massacre que acontece em Chival, sendo contra a guerra, sendo contra o assassinato, eles vinculam essa ideia de ser contra a violência. E, bom, chegando aos momentos finais, né, desse módulo 3, esse mangá, então, ele demonstra como os eventos históricos chegando à conclusão, né, finalmente, o mangá ele demonstra como os eventos históricos podem ser reinterpretados em uma narrativa ficcional, fornecendo insights para debates sobre ética, ciência e a globalização. E é um reflexo dessa quem tiver interesse de ir atrás, né, é, de mais informações, tanto sobre a trama de Fullmetal Alchemist, como também sobre questões relacionadas à globalização, ou à mundialização, ou sobre o capitalismo tardio. Todas essas são questões que são bastante fundamentais para esse mini curso, justamente porque é a partir desse contexto que o Japão vai criando essa sua nova identidade, muito vinculado ao capitalismo. E também eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês em outro dia. Obrigado. Até mais. Como é que encerra a reunião mesmo? Para, para.